Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos para mais um pré-mercado da B3, índice dólar, fazer um resumo do que aconteceu hoje, né, dos pontos que o dólar buscou, índice, e já fazer uma análise para amanhã ajudar vocês aí nas melhores oportunidades de trade da B3. Bom, o que nós temos aqui, né, galerinha? Doleta, né? Buscou aquele alvo que nós falamos no 5,28, né? Região aí que está no pré-mercado. E as regiões, né, de continuidade de força de compra. Falamos aqui de respeitar essa região, mais 40 pontos ali. A estrutura que a gente analisou hoje, né? Falamos que ela se tornou uma estrutura muito forte pelo movimento. Né? Voltou aqui pegar um pouquinho mais de liquidez e buscou o nosso alvo de 28. Falamos da venda aqui, né? Falamos de vir buscar os 5,30, pode acontecer agora, amanhã. Tá? E respeitando, né, esse movimento do rally aqui, o dólar respeitou e terminou em alta. Né? O que puxou? Né? É o que a gente falou, a gente tem que prestar atenção no DXY aqui, tá? Desse movimento aqui, ó, de alta, que a gente falou que ia puxar o nosso dólar. O que está fazendo? Puxando o nosso dólar. Certo? Então, o que a gente tem para amanhã? Tá? Então, a gente tem aqui as estruturas que foram definidas. Né? Aqui já se torna uma região muito boa. Pode ser que o dólar venha um pouco mais abaixo aqui para fazer um movimento de alta novamente. Tá? Primeiro ponto, ele está em condição de oferta. Então, por isso que ele pode fazer essa correção, respeitar essa região aqui, ó, do 5,24 praticamente, né? E aí retomar esse movimento de alta. Aqui continua uma região forte, tá? Então ele pode respeitar, dependendo se ele criar essa estrutura de drop aqui, tá? Para daí buscar lá os 5,30. Outra situação, se o dólar andar muito hoje, né? Abre 9 da noite, o DXY, a gente pode ter o dólar nosso respeitando, abrindo junto aqui, tá? E já buscando esse nível mais alto. O que pode acontecer antes? Dar uma enroscada nessa região, que ela está forte ainda, tá? Trabalhar nessa correção e buscar lá. Outra situação, né? Por que a gente cria vários cenários? Para vocês saberem reagir, né, aos níveis de preço aqui. Ele pode abrir com um gap de alta, já buscar e depois vir fazer esse movimento de correção. Como a gente disse, essas regiões dos 5,28 e 5,30 teria oportunidade de venda. Vamos ver quantos pontos deu aí na venda do dólar, da região que a gente falou, né? Bastante, 35 pontos, 34 pontos. Tá? Precisamos acertar tudo isso? Não. Né? Em contexto de oferta, você pode esperar, né, essa rejeição, pegar uma esticada 15 pontos, 20 pontos, né, 25 pontos. Aí depende o estilo operacional, a meta de cada um, mas olha só, o contexto, a região. Né? Nós falamos que aqui seria uma região forte e que teria alvo lá no 5,28. Tá? E região para ficar melhor posicionado, caso, né, o dólar faça um movimento mais agressivo, ou se ele abrir com um gap de baixa rompendo essa região, tá? Aí vocês vão comprar aqui, ó, certo? Então aqui é região boa para ficar posicionado. Aí você tem aqui aqueles 40 pontos aí para subir junto com o preço, tá? Depois, se subir muito forte, tá, o dólar, vocês vão olhar para essa região aqui do 5,32, tá? 5,31 aqui. Beleza? Aqui também vamos ter, ó, essa carona do drop, podendo aí também dar uma boa pontuação, né, no dólar. Beleza? Olha lá, os seus 30 pontos, tá? Então essa é a visão do dólar. Vamos ver o que acontece amanhã. E agora a gente tem o índice aqui. Tá? Então o índice também, a gente já mapeou as regiões aqui. Falamos daquele movimento forte, né? De o mercado respeitar a região e praticamente veio o mesmo movimento, 6.400 pontos aqui. Tá? Parou em região que a gente comentou hoje na live, né? Uma região que tem imbalance aqui, tem esse movimento de rally, tem quebra de estrutura, né? E ele veio testar essa mínima, rompeu, pegou um pouquinho de liquidez, né? E fez movimento forte na subida. Então, foi correção desse movimento maior, tá? Então, andou forte, né, o índice hoje, contra aí o mercado, né? Ganhou um fôlego, 3.500 pontos, tá?
Claro, abriu aqui, né? Mas estou dizendo esse movimento, né? 3.500 pontos e do movimento que ele abriu aqui, tá? Vamos ver, 2.300, né? Certo? Então, o que a gente tem aí do índice? Tá? A gente tem essa região está muito forte para pensar em venda, então ele pode continuar esse movimento aqui, tá? Passar um pouquinho, vir pegar liquidez aqui nessas distorções. A gente tem uma quebra de estrutura aqui, ó, esse ponto, tá? Então ele tem essa quebra de estrutura que ele pode respeitar essa região, espera uma rejeição, tá? E pode dar uma boa venda aí de mais de 1.000 pontos, certo? Então ele está em contexto de demanda. Ó, o nosso índice aqui está trabalhando numa trade range, então ele pode fazer um movimento para buscar essa região aqui, ó, aqui uma quebra de estrutura importante, e depois pode ter um novo movimento forte aí da venda. A gente viu as ações aí todas, né, estão caindo. Eu não sei como é que terminou hoje aqui. Hoje até positivou, é correção, né? Todas derreteram ontem, né? Hoje corrigiram, mas o que a gente tem que prestar atenção aqui? Tá? É o movimento de drop mandando. Então essa região aqui, ó, onde ele veio, tem esse movimento, né? Criou essa base aqui, rompeu essa última demanda. Então aqui é pressão vendedora. Tá? Então se ele abrir com movimento já de gap de alta aqui, ele vai buscar essa região já na abertura. Se ele abrir aqui e mostrar um pouco de rejeição, dá para arriscar e vender aqui, pegar um movimento para vir até essa estrutura aqui. Tá? Então a gente tem essa situação. E aqui a gente mantém, né, a condição de demanda aqui. Aqui é uma estrutura de reversão, então você pode marcar até aqui, ó, como estrutura de reversão. E aqui também a gente pensa no movimento comprador, tá? Pela região, pelo contexto, né? Ele pode fazer esse movimento e querer buscar lá, né? Então também temos essa situação dele respeitar o drop aqui, tá? Abrir junto, né? Rejeitar. Vim nessa região aqui, não precisa nem chegar perto, aqui já tem imbalance aqui, né? Tem alguns detalhes aqui para observar, aí tem que analisar contexto e depois querer fazer esse movimento. Então observa, o índice está em trade range, tá? Então essas regiões aqui estão fortes, né? Então pode fazer esse movimento, tá? Ele pode continuar aqui, né? Abrir com gap de alta ou já fazer um movimento forte anulando, buscando aqui, né? Faz o movimento, depois pode vir. Então você vê, ó, o índice está trabalhando com muita amplitude nos movimentos. Movimentos. Então, o que a gente tem aqui, ó? Olha lá, 1.600 pontos, cara. É muita coisa. Tá? Então você vê, ó, essa região aqui é oferta, ó, onde ele faz esse movimento de reversão. Olha a estrutura anterior, né? Olha a base anterior aqui, né? Outra região de oferta, outra. Então, esse aqui é o famoso K-Level. O preço trabalhou muito em continuidade e também em reversão, né? Então, é uma região que ele vai respeitar. Então, você vê como ele trabalhou aqui e depois fez um movimento forte. Tá? Então, a gente espera. Prefiro sempre que, né, preço abre junto para buscar as regiões para a gente analisar contexto. Eu sempre falo isso. Tá? Então, oportunidade de venda, oportunidade de compra, né? Nossa, fez um barulhão aqui. Só um segundinho. Ó, deu um barulhão aqui, tá? Se sair na gravação aí, peço desculpa, tá? Vou verificar aí. Beleza? Então, o que a gente tem do índice aqui que eu estava falando? Trabalhando em trade range, tá? Então, você verifica, ó, essa extremidade aqui, vendo, ó, esse ponto e esse ponto. Primeiramente, a gente vai trabalhar aqui. E aqui, com certeza, região, tá? De ignição desse movimento de rally aqui. Então, vamos ter oportunidade de compra aqui também. Nós estamos falando do 180 mil. Região boa, número redondo aí, tá? Para a gente também ficar bem posicionado numa compra aqui. Aí tem que analisar os detalhes, né? De como o price action está na região. Beleza? Então, essa é a visão do índice do dólar. Né, as probabilidades do movimento, cuidar das regiões que a gente falou, tá? Espero ter ajudado vocês. Bons trades amanhã. Deixa aquele like, se inscreve no canal e deixa aquele comentário, sugestão aí de conteúdo que a gente vai observar, né? E precisar a gente vai fazendo aí. Obrigado.